Olá, meus irmãos, nós estamos aqui na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais, onde eu estou fazendo aqui o CTM, que é o Centro de Treinamento Missionário, no IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lane. E nesse curso, tive aqui a alegria de conhecer o Mateus. Mateus, que está aqui conosco, ele não é brasileiro, talvez você já esteja percebendo pela sua camisa. Ele é de Guiné-Bissau e está aqui no Brasil se preparando. Ele tem o fervor e o desejo missionário e quer contribuir com a obra de Cristo no país dele. E Mateus, eu queria falar um pouquinho com você, queria que você falasse com os nossos irmãos que nos acompanham aqui no canal, como é que foi a sua conversão, como é que você recebeu o Evangelho lá em Guiné-Bissau? Bom dia para todo mundo, né? Eu sou o Mateus, igual vocês já ouviram. Eu sou de Guiné-Bissau. Eu recebi o Evangelho desde criança, na verdade, porque na minha casa, eu e todos os meus irmãos somos evangélicos, porque a minha madrasta, ela é evangélica, meu pai é católico, minha mãe não é crente. Aí eu ia para a igreja com minha madrasta desde criança, e minha mãe nunca negou, né? Eu fui levado para a igreja desde criança, quando eu não sabia nada mesmo. Então eu cresci na igreja ali, na escola dominical. Depois disso eu trabalhei com crianças. Em 2014 eu comecei a trabalhar como professor da escola bíblica dominical e também como um dos líderes de classe adolescente. E mais tarde, antes de eu vir para o Brasil, porque eu cheguei agora no mês de abril ainda nesse ano, eu trabalhei também como superintendente da escola bíblica dominical na igreja. Então, Mateus, você já na igreja, uma vez que você já cresceu no Evangelho, recebendo o Evangelho de Cristo, você também teve esse despertamento para a área do ensino na igreja, trabalhando ali na escola dominical, também exercendo a superintendência. E como é que você chegou do IBEL, A gente já falou aqui, para aqueles que não entenderam, o IBEL é o Instituto Bíblico Eduardo Lane, fica aqui em Patrocínio, Minas Gerais, onde nós preparamos alguns dos nossos missionários para atuar, inclusive no nosso território brasileiro. E como é que você chegou aqui no IBEL? Como é que você, lá em Guiné-Bissau, ouviu falar dessa instituição no Brasil, esse país continental aqui? Como é que você chegou aqui? Então, foi assim, como eu trabalhava aí na minha igreja, na área de ensino, só que eu trabalhava, para mim era uma coisa, eu gostava de fazer aquilo, sabe? Mas eu nunca pensei em ser um missionário, não é uma coisa que passava na minha cabeça. Tem um colega sempre que falava, ele hoje está fazendo o Instituto Bíblico lá em Guiné-Bissau, ele sempre tentava falar, a gente, não, vamos ser missionários e tudo mais. Só que para mim é uma responsabilidade que eu não tenho condição de levar. Eu falo assim, não quero saber nada disso. Eu só vou ajudar na igreja e tudo mais. O meu desejo ainda continua sendo, ser um médico, trabalhar na área de medicina. Só que mais trabalhar nessa área, ajudando as pessoas que não têm condições de custear seu tratamento aí. Eu pensava mais nesse sentido, só que Deus começou a trabalhar isso ultimamente. Em vez de trabalhar só a questão física da pessoa, se eu tenho um ferramenta que pode ajudar essa pessoa a conhecer Cristo, mesmo que a ciência não tenha saída para ele, para a vida dele, devido às condições dele, mas tem a palavra de Deus que ajuda essa pessoa, mesmo que morra, mas ele vai continuar vivendo eternamente. Isso começou a mexer muito comigo. Eu fiquei 2 anos sem estudar por causa disso, mas já estava assim, tudo pronto para entrar na faculdade que eu tanto queria. Aí Deus começou a mudar esse percurso e foi difícil aceitar no início, é claro, porque eu preparei a vida inteira para entrar na faculdade. Quando chegou o momento, Deus começou a quebrar isso e colocar um novo percurso na minha vida. Aí foi aí que eu comecei, foi difícil, mas deu certo. Aí eu comecei a procurar uma escola teológica para fazer, vou começar meus estudos. Aí Deus colocou esse desejo tão forte de começar com teologia, tanto que eu queria fazer primeiro medicina, depois fazer teologia, por causa da idade que vai, mas não sentia a vontade de fazer aquilo. Eu sabia que dentro do meu coração eu quero fazer medicina, eu vou fazer isso, mas Deus tem um outro plano de eu fazer teologia primeiro. Aí foi nessa busca que eu conheci um missionário. Eu já tinha conhecido esse missionário, que é o Danilo e Joelma. Eles são missionários da PMT, que trabalham lá no capital de Guiné-Bissau. A gente já conhecia através do missionário que está trabalhando na minha cidade. A gente se conheceu, eu fui morar com ele e ele foi uma bênção. Para mim, ele é um pai, para mim, me ensinou muito nesse período de amadurecimento. E nesse período também que eu estava nessa transição de aceitar a vontade de Deus na minha vida. Ele me ajudou bastante, me orientou bastante. Aí foi daí que eu consegui ter bolsa em outros seminários teológicos.
Mas quando o Danilo e o Joel me falaram do IBEL, eu comecei a fazer estudos sobre o IBEL, o material que ele oferece, a experiência que ele oferece, tanto a área prática que ele trabalha. Eu falei assim, é aí que eu vou, é por aí que eu vou. Aí, tipo, começou, só que nesse período aconteceu uma coisa que eu achei interessante. Eu estava tanto preparando para entrar na faculdade, eu queria tanto conseguir uma bolsa e tudo mais. Eu sabia que nesse momento, se eu for fazer esse teste que vocês falam em Enem, sim, eu podia conseguir, porque eu estudei bastante para isso. Aí, nunca tinha chegado uma oportunidade de estudar fora, fazer medicina, porque é muito caro fazer medicina fora. Aí, quando eu aceitei, eu falei que eu vou fazer teologia primeiro, começou a surgir oportunidades para fazer medicina. Surgiu, inclusive, uma oportunidade para eu, tipo, eu tinha que escolher entre Rússia, Argentina e Paraguai. Falaram assim, ó, você tem essas 3 opções, você pode escolher um país onde a gente vai pagar a faculdade para você de medicina, para você estudar lá. É uma coisa que tanto você quer, né? A gente sabe da sua história e a gente quer ajudar nesse sentido. Só que foi muito tentador. Se eu aceitar isso, eu não estaria aqui fazendo teologia, mas eu sei que essa aqui que Deus quer para a minha vida. A outra é a minha vontade, mas a minha vontade tu pode esperar. A vontade de Deus vem em primeiro lugar. Eu falei assim, cara, vocês chegarem atrasados, se fosse um ano atrás, eu ia aceitar de você. Isso aqui agora, talvez depois de eu terminar o Instituto Bíblico. Maravilha. Aí, só que quando eu recusei essa oferta, eu não tinha recebido confirmação do IBEL. Então, tipo, eu continuei ali confiando em Deus. Eu falei assim, Deus, se for da sua vontade, vai dar certo. Aí, mais tarde, o IBEL respondeu e eu estou aqui. Que maravilha. Então, a gente está ouvindo aqui nesse compartilhamento aqui do Mateus e que história boa. E o curso de medicina, Mateus, não é só um vislumbre, um sonho para quem está na África ou em outro continente. Também aqui para o Brasil, né? É um grande sonho fazer medicina e realmente é um percurso difícil, são cursos caros e aqueles que fazem uma faculdade pública, né, na área de medicina, de fato precisam estar muito bem preparados para poder ingressar gratuitamente. E você falou algo aqui importantíssimo, na medicina certamente você cuidaria do corpo, mas Deus, né, nos seus planos eternos, né, no seu escrutínio, dentro da sua soberania, Ele já está preparando você para ser médico de almas. E você colocou algo aqui muito bacana, aqui dentro de uma oportunidade que foi dada, de Rússia, de Argentina, de Paraguai, de outros lugares. É muito tentador, mas você se colocou diante do Senhor para ouvir a voz de Deus, para ingressar na teologia e cuidar daquelas pessoas que o Senhor colocar em suas mãos. E na última pergunta, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, dentro daquilo que você já está vivenciando, que você já está aprendendo na teologia, há um grande desafio para aqueles que vêm do continente africano, seja para o Brasil, seja para a América do Norte, seja para a Europa, que é exatamente vivenciar o vislumbre num país com muitas oportunidades, num país que oferece uma possibilidade de uma qualidade de vida melhor, e aí acaba fazendo com que esse que sai do continente africano esqueça das suas raízes e talvez até do seu compromisso no seu país, na sua nação. E nós que somos evangélicos temos também um compromisso com Cristo, e há pessoas certamente no seu país que carecem, né, ouvir da palavra de Deus. E aí como é que fica isso para você? Agora você recebendo nesse país continental que é o Brasil, com tantas oportunidades, com uma qualidade de vida certamente melhor do que Guiné-Bissau, mas o que você quer? O que você vai fazer com a teologia? Você pretende ficar no Brasil? Você quer ir para a Europa? Ou você pretende regressar a Guiné-Bissau para ali contribuir com os seus irmãos que estão lá também pregando o Evangelho da Salvação? O que você deseja aí? Então, o meu desejo aí é, depois de terminar a teologia, eu vou tentar, se eu conseguir uma faculdade para fazer medicina aqui, eu vou aproveitar essa oportunidade de fazer, mas segundo o meu desejo, não é ficar aqui no Brasil, é voltar e ajudar o meu povo, sabe? Tem muitas pessoas que precisam de gente para ajudar, que não tem condições de ir para o médico melhor, tudo mais, por causa devido à condição financeira. E eu pretendo trabalhar mais nessa área, levando o evangelho e ajudando essas pessoas que precisam de amor de Deus. Só que esse é o meu plano, mas eu percebi que Deus tem mudado coisas nas nossas vidas. Às vezes, sei lá, Deus pode me mandar para um outro lugar que está precisando ainda melhor, mas eu não tenho essa vontade de ficar aqui e continuar aqui, tipo, fazer a minha vida aqui normal, porque tem condição melhor, não. Mas eu pretendo muito voltar. Se assim for o plano de Deus, vontade de Deus, eu pretendo voltar. Então eu sou aqui, eis-me aqui o Senhor, para onde Ele quer que eu vá, eu estou disposto a fazer.
Amém. Que maravilha, Mateus. Estamos chegando já aqui ao final e eu quero fazer um desafio para você que está assistindo aqui esse nosso rápido bate-papo. O Mateus está aqui no Brasil compartilhando de coisas abençoadoras aqui, mas ele tem o desejo de anunciar o Evangelho de Cristo por conta daquilo que Deus o chamou a fazer. E eu gostaria de fazer um pedido a você, só que o Mateus está aqui no Brasil, ele tem demandas aqui, então eu vou deixar aí na descrição do vídeo os contatos do Mateus, e se você tiver alguma forma, e se você for direcionado também por Deus para fazer isso, para ser um canal de bênçãos na vida do Mateus, eu quero convidá-lo a fazê-lo. Então entre em contato com ele, veja aquilo que você pode abençoá-lo, seja numa orientação acadêmica, seja numa oportunidade de um caminho para ele também, após a formação teológica, realizar esse sonho aí de fazer o curso de medicina. Então naquilo que você puder ajudar, seja até numa contribuição financeira, se você tiver também condições de fazê-lo e o Senhor também o chamar para isso, você poderá fazê-lo. Então quero agradecê-los aqui, que Deus os abençoe. Estaremos colocando outros vídeos aqui falando de outros irmãos que também estão no nosso país nessa preparação missionária para levar o Evangelho de Cristo àqueles que necessitam. Forte abraço para você, que Deus assim abençoe sua vida. Passar aqui para o Mateus para fazer uma saudação aí para aqueles que estão também nos acompanhando. Eu quero só agradecer a vocês que estão nos assistindo e também ao pastor pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu quero dizer que a nossa vida ela precisa de total dependência de Deus, porque a gente tem planos, a gente tem sonhos, mas a gente precisa lembrar que tem um Deus acima de todos, acima dos nossos planos, acima dos nossos sonhos. É verdade que é difícil quando a gente tem um propósito para a nossa vida, e quando Deus começa a mudar isso, a gente começa a ver de outra forma. Será que é isso? Mas a gente sempre precisa lembrar que os planos de Deus são melhores para as nossas vidas. Então quando a gente entende isso, é bem fácil aceitar os planos de Deus. Amém. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe. Forte abraço a todos. Também preciso dar o crédito aqui. Hoje nós estamos com um cameraman especial aqui, que é o pastor Marcelo, da Igreja Presbiteriana de Santíssimo. Está conosco aqui. Marcelo, obrigado aí por esse apoio. E que Deus abençoe sua vida e fique atento aí às próximas postagens. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque uma grande parte das pessoas que assistem os vídeos ainda não fazem parte da nossa comunidade de inscritos. Então, se inscreva no nosso canal e abençoe para que esse canal possa crescer e também levar o Evangelho de Cristo para aqueles que carecem. Forte abraço e que Deus abençoe sua vida.